Olá a todos, graça e paz. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe todos que estão chegando para a nossa live. Deus abençoe sua vida. Paz, Alisson. Deus abençoe sua vida. Luquinha, Deus abençoe sua vida, meu amigo, em nome de Jesus. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Alguém tá me ouvindo aí? Pastor, manda um salve para a comunidade de Passo Fundo. Deus abençoe os irmãos de Passo Fundo. Estou planejando ir ter com os irmãos aí em breve. Paz. Alguém tá me ouvindo? Se estiver ouvindo, coloca aí, por favor. Alguém tá dizendo que tá sem áudio. Áudio perfeito. Bom, o áudio tá perfeito, irmão. É bem provável que seja uma questão aí no seu aparelho. Né? Vamos esperar 2 minutinhos para que todos entrem. Todos os que se propõem a assistir a live hoje. Eu quero falar sobre um assunto muito importante. No sentido do que está acontecendo com Israel, né, onde isso se encaixa e de fato se isso tem alguma conotação profética, se não tem nenhuma conotação profética. Hoje eu andei assistindo algumas coisas, né, e nós vivemos num tempo em que muitas pessoas acabam buscando de forma desesperada estar na mídia, estar sendo visto, né? A tal da procura pela fama é uma coisa hoje que quase que assim, tomou conta, né, da maior parte dos ministros ou daqueles que deveriam ser ministros do Evangelho. O problema é que muitas vezes muitas dessas pessoas acabam não sendo íntegras naquilo que falam e também naquilo que compartilham. Ou seja, todas as vezes que você recebe uma informação, né, e aqui eu já comecei a aula, todas as vezes que você recebe uma informação e você compartilha essa informação sem checar se de fato essa informação é ou não é verdade, é ou não é verdadeira, se essa informação não for verdadeira, você se faz cúmplice da mentira, né? E falta integridade em você. Eu penso que nós cristãos deveríamos admitir, pelo menos admitir, que grande parte daquilo que nós defendemos com unha e dente, nós nunca procuramos ver se é verdade ou não. Essa é a realidade nós como cristãos, né? O cristão, às vezes, ele defende algo com unha e dente sem checar se é verdade, se não é verdade, né? Apenas porque você... Na verdade, normalmente, o que conquista o nosso coração é a informação que chega primeiro. Mas nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos repassando informações que não são verdades, né? E eu ouvi tanta bobagem, tanta asneira sobre o que está acontecendo agora em Israel, e tanta gente falando coisas, né, que me despertou o coração para tentar compartilhar com os irmãos algo que não seja a minha opinião, mas que seja aquilo que está escrito, né? A palavra de Deus. Esse é sempre o meu objetivo todas as vezes que eu me proponho a compartilhar a palavra de Deus, que seja de fato a palavra de Deus. Eu vi muita gente falando muita coisa, mas eu não vi ninguém abrindo a Bíblia, e esse é um grande problema. Então eu quero compartilhar com os irmãos algo aqui, né? E peço que você abra a sua Bíblia em 2 textos. Se você tiver 2 Bíblias, faça que nem eu, né? Eu estou com 2 Bíblias abertas. Uma Bíblia aberta em Mateus no capítulo 24, né? Bíblia aberta em Mateus capítulo 24 e uma Bíblia aberta em Lucas capítulo 21. Mateus 24 e Lucas 21. Nós vamos analisar aqui um texto, né, e ver
se de fato o que está acontecendo em Israel tem alguma coisa a ver com a volta de Cristo, tem alguma coisa a ver com as profecias do próprio Senhor Jesus, né? E entender também um pouco desse conflito. Bom, para quem não sabe, né, ou para quem não tem a informação, Israel ele voltou a ser nação reconhecida por outras nações no ano de 1948. Portanto, não faz muito tempo, faz mais ou menos 73 anos. Na verdade, agora em junho vai fazer 73 anos que Israel foi reconhecido como nação. Então, é uma nação muito nova, né? E quando Israel foi reconhecido como nação em 1948, isso não significava que o povo que morava ali, onde hoje é Israel, devolveram a terra para Israel. Eles precisaram tomar essa terra e houve uma guerra na época. A guerra que perdura desde o tempo de Ismael, né? A guerra de árabes contra judeus. E Israel venceu a guerra, tomou uma parte do território, não conseguiu tomar todo o território, né, mas tomou uma parte do território em 1948. Em 1967, houve uma outra guerra, né, que é conhecida como a Guerra dos 6 Dias. E nessa guerra, a guerra iniciou exatamente no dia 5 de junho de 1967. E essa guerra ela terminou no dia 10 de junho, por isso que ela é chamada de Guerra de 6 Dias. E foi nessa guerra que, meio que sem querer, Israel conseguiu tomar a maior parte do território que se tem hoje em Israel, né? A Jerusalém, a cidade de Jerusalém Oriental, ou a Jerusalém Antiga, como é conhecida por muitos, foi tomada. Israel, na época, tomou toda a península do Sinai, a região que hoje pertence ao Egito, e Israel tomou essa terra do Egito e depois devolveu para o Egito. Israel conseguiu tomar todas as regiões no extremo sul, no extremo norte, de Israel, as chamadas colinas do Golã, né, região que antes pertencia à Jordânia e à Cisjordânia, de onde vem o maior abastecimento de água de Israel. O maior abastecimento de água de Israel vem das colinas do Golã. Israel conseguiu tomar este lugar e muitos outros lugares. E toda a faixa de Gaza, que é onde está o conflito hoje aí, né, Israel também tomou, mas a ONU foi pressionando Israel, e Israel, em troca de paz, começou a devolver o território para o Egito, para a Síria, para a Jordânia, né, que é o chamado de acordo de terra pela paz, ou seja, Israel devolve a terra e os árabes deixam Israel em paz. Bom, o que está acontecendo hoje? Que conflito que é esse hoje? A região da Palestina, a região da faixa de Gaza, mais principalmente Gaza, hoje ela é dominada quase que completamente por um partido político-militar chamado Hamas. E esse partido político chamado Hamas é o partido político que declara guerra constante a Israel, e eles declaram guerra no sentido de que eles dizem que vão acabar com Israel o tempo todo. E acabar com Israel significa tomar de Israel a terra. E qual é o pedaço de terra mais importante? O pedaço de terra mais importante é a cidade de Jerusalém. Ou seja, é onde de fato está o conflito. O conflito está na cidade de Jerusalém. Se você for a Israel hoje, você vai ver que árabes e judeus moram que quase juntos em todos os lugares. Por exemplo, você vai a Belém, uma parte da cidade tem judeu, uma outra parte da cidade tem árabes. Na própria cidade de Jerusalém, uma parte da cidade pertence aos judeus, mas existem os bairros árabes ali. Então, quase todos os árabes dentro de Israel convivem em paz com o povo judeu. Mas essa turma do Hamas, eles não aceitam a paz com Israel e eles querem de todas as formas tomar
tomar a terra, principalmente a cidade de Jerusalém. Bom, então esse conflito está armado ali. Quem está atacando Israel? Quem está atacando Israel é esse partido político-militar chamado Hamas, que está tentando tomar a terra de Israel. Mas, do meu ponto de vista, eles não estão só tentando tomar a terra. Eles estão tentando iniciar uma revolta das nações que estão em volta de Israel, que são todos árabes, contra Israel. É como quem diz assim: olha, eu vou lá, como, falando num dito popular, eu vou lá, eu vou dar o primeiro soco, vocês vão ver que eles não são tudo isso que a gente pensa que eles são, e aí outras nações também seguirão exemplo. Por quê? Porque em 1967, quando houve a Guerra dos 6 Dias, Israel venceu o Egito, Israel venceu a Síria, Israel venceu a Jordânia, Israel venceu praticamente todos os árabes que entraram na guerra contra Israel foram vencidos. Os árabes ficaram meio receosos. Se agora alguém põe a cara contra Israel e mostra que Israel não é tudo aquilo que parece ser, talvez essas outras nações que estão em volta de Jerusalém, de Israel, eles se encorajem a guerrear novamente contra Israel. Tá, pastor, e essa guerra contra Israel tem alguma coisa a ver com a profecia bíblica? E aqui nós vamos para o texto para nós entendermos algo importante daquilo que Jesus falou. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, Jesus falou claramente sobre esses acontecimentos, né? Eu quero ler com você Lucas capítulo 21, a partir do verso de número 5, que é o mesmo texto de Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 1. Lucas capítulo 21, a partir do verso 5, é o mesmo texto de Mateus capítulo 24, a partir do verso 1. A questão é que Lucas coloca uns detalhes a mais que Mateus não vai falar, e Mateus também coloca uns detalhes que Lucas não vai falar. Por isso que nós estamos com a Bíblia aberta nos dois textos, Lucas capítulo 21 e Mateus capítulo 24. Lucas capítulo 21, a partir do verso 5, diz: e dizendo alguns a respeito do templo, Jesus estava no templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está falando sobre o templo, ou seja, Jesus já tinha predito que o templo seria devastado, né? Hoje o templo está devastado. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Ou seja, quando é que isso vai acontecer e quais são os sinais que vão predizer que isso vai acontecer? Então observe, eles fazem duas perguntas. Primeiro, sobre o tempo que vai acontecer, e segundo, sobre os sinais que vão predizer os acontecimentos. Jesus começa a fazer uma lista. E disse ele: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Ou seja, muitos vão vir em nome de Cristo. Isso já está acontecendo há muito tempo. E quando ouvires de guerra, sedições, não vos assusteis. Quando vocês ouvirem rumores de guerra, não se assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Ou seja, primeiro virão as guerras, mas o fim ainda não virá. Verso 10. Nós já tivemos 2 guerras mundiais, né? Fora as demais guerras que já houveram. Então nós já ouvimos de guerra, já vivemos guerra. Verso 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, e haverá coisas espantosas e grandes sinais no céu. Tudo isso já está acontecendo, já aconteceu, são profecias cumpridas. Mas antes de todas essas coisas, vos lançarão mão de vós,
e vos perseguirão, entretanto, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis, presidentes, por amor do meu nome. A perseguição que hoje está mais clara e evidente do que nunca. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como havereis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. Ou seja, todas as vezes que um cristão é pressionado por causa de perseguição, Deus dá a ele sabedoria. Isso é muito claro. Verso 16. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Isso acontece muito comumente no mundo árabe. Todo árabe, todo islamita que se converte, ele é perseguido pela própria família e às vezes morto pela própria família. Verso 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Ou seja, ele está dizendo que ele não perdeu o controle. Verso 19. Na vossa paciência possuí as vossas almas. A palavra paciência aqui é perseverança. Ou seja, na perseverança é que, de fato, as nossas almas serão preservadas. Então, a salvação da alma vem da perseverança. Lá em Mateus, esse mesmo texto, ele vai dizer assim, ó: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Está falando da salvação da alma. Verso 20 é aonde eu quero falar. Observe o que Jesus diz claramente. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ou seja, Jesus está dizendo claramente que Jerusalém vai ser devastada. Então, os que estiverem na Judéia, fugem para os montes. A região da Judéia é a região onde está localizada Jerusalém. Os que estiveram no meio dela, no meio de Jerusalém, saiam, e os que nos campos os que nos campos não entrem nela, ou seja, quem estiver no campo não volte para Jerusalém. Então observe, Jesus fala claramente aqui de Jerusalém cercada por exércitos. Qual é o ponto X da guerra hoje? O ponto X da guerra hoje é exatamente a cidade de Jerusalém. Então, o que os árabes querem? Os árabes querem a cidade de Jerusalém. E o que eles estão tentando fazer? Esse grupo Hamas, ele está tentando fazer. Eles estão tentando convencer as outras nações a também se levantarem contra Israel. Ou seja, é aquela ideia, nós vamos provocar Israel para mostrar para o mundo inteiro que Israel não é o que parece ser, que Israel não é essa potência que parece ser, e assim as outras nações também vão se encorajar para se levantar contra Israel, principalmente contra Jerusalém, que é a cidade amada de Deus. Então observe, se você me perguntar assim: pastor, o que está acontecendo agora tem algo de profético? Eu vou dizer para você, totalmente. Por que totalmente? Não necessariamente que esse conflito que iniciou agora é a guerra em qual Jesus vai voltar. Mas deixa eu dizer para você, para essas outras nações se encorajarem e cercarem Jerusalém, é só um estalo de dedo. Consegue compreender? Não é algo que vai demorar. Israel, se você for olhar, né, se você puxar no Google lá, países árabes que cercam Israel, você vai ver que Israel é uma gota d'água em meio ao oceano. Né? São mais ou menos hoje 8 milhões de judeus em Israel, cercado por mais de 1 bilhão de árabes. Presta atenção, estamos falando de 8 milhões de pessoas, cercada por mais de 1 bilhão de pessoas. Que se esses outros países, aí nós temos o próprio Egito no extremo sul de Israel, nós temos Jordânia, Cisjordânia, toda a Arábia Saudita, onde está a Meca, o centro de adoração do povo islâmico. Nós temos
a Síria, nós temos o próprio norte da Turquia, né, que também faz parte da região, nós temos Jordânia, nós temos Cisjordânia, e do lado oeste, nós temos mar, nós não temos nenhum país, mas que também, se a turma da Europa resolver entrar na guerra, Israel está completamente cercado. Então Jesus fala claramente que antes dele vir, Jerusalém será cercada de todos os lados por exército. Então, nós precisamos entender que o que está acontecendo agora pode sim ser um start para aquilo que está por vir. Pode sim ser um start para aquilo que está a acontecer. Eu tenho uma outra versão de Bíblia aqui na minha mão, que é a versão Restauração. E aqui fica mais claro o que Jesus está dizendo. Olha só, no verso de número 20 em diante, ele diz assim, ó, verso 20. Quando, porém, vires Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que está próxima a sua desolação. Aí ele diz, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, fujam. Por que Jesus está mandando fugir? Porque Jerusalém vai ser tomada. Jerusalém vai ser pisada pelos gentios. Jerusalém vai ser tomada. Não, acredite, Israel não vai resistir. Israel não vai resistir a essa pressão toda. Agora, olha só como que o movimento político coopera. Nós tínhamos no governo da maior potência bélica mundial, que é os Estados Unidos, um presidente que era totalmente a favor do Estado de Israel e que defendia Israel com unhas e dentes, que era o presidente Trump. Agora, não à toa que esse ataque ele acontece logo depois do Biden assumir o governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque o presidente Biden ele não vai defender Israel. Então, ou seja, grande parte da confiança de Israel estava na nação americana. Porque quem é que vai colocar a cara contra Israel, visto que entrar em guerra contra Israel é chamar os Estados Unidos contra você numa guerra. Nenhum país era maluco de fazer isso. Só que agora entrou um presidente nos Estados Unidos, e eu não estou falando nem bem nem mal dele, né? Estou falando que entrou um presidente que não vai defender Israel. Que não vai. Presta atenção, o Washington está dizendo assim, ó, ele apoiou a defesa de Israel. Ele não vai defender Israel. Presta atenção, uma coisa são os acordos que eles fazem teoricamente. Outra coisa é você enviar o seu exército para lá para lutar a favor do povo. O Biden jamais vai enviar o exército americano para defender Israel. E o povo árabe sabe disso. Ou seja, de certa forma, Israel está desprotegido no sentido de que a maior potência mundial que era os Estados Unidos, que defendia com o exército Israel, não vai fazer mais isso. Então, é por causa disso que o Hamas tomou corpo e decidiu atacar Israel como nunca tinha atacado nos tempos modernos. Ou seja, se eu não estiver enganado, foram mais de 800 mísseis lançados contra Israel. Olha um detalhe, Israel hoje tem mais de 200 mil mísseis apontados para ele. Israel é o lugar, a região da terra onde tem mais arma bélica apontada para eles. Ou seja, é só uma questão das nações tomarem coragem. Das nações que cercam Israel tomarem coragem. Agora, o que é que Jesus nos garante? Que isso vai acontecer. Jerusalém será cercada pelo exército, por exércitos. E mais uma, Jerusalém, olha só o detalhe do texto. Verso 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, plural,
não é exército singular, não é um exército, não é só o Hamas, não é só o Egito, não é só, são exércitos. O que significa isso? Que as nações tomarão coragem e se levantarão contra Israel. E para que se cumpra a profecia de Cristo, para que se cumpra a profecia de Cristo, o que vai acontecer? Jerusalém vai ser tomada. Então Jesus dá o conselho para os judeus: olha, quem estiver na cidade fuja, quem estiver no campo não volte para Jerusalém, só corra, só fuja. Por quê? Porque Jerusalém vai ser tomada. Então eu penso que o que está acontecendo agora tem tudo a ver com esse verso 20 aqui, do capítulo 21 de Lucas, ok? Vamos continuando. Verso 22, olha só. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, das que derem à luz, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Qual povo? O povo judeu. Então observe, haverá grande ira contra o povo judeu. Essa ira ela já existe, né? Essa ira ela já existe. Agora, essa ira vai ser colocada em prática. Por que ai das grávidas e das que amamentam? Porque quando Jesus diz que é para eles fugirem, ele está falando no sentido literal. Quando os exércitos cercarem Jerusalém, tem que correr, tem que fugir. Mas como é que uma mulher grávida vai fugir por meio do deserto? Como é que uma mulher que deu à luz recentemente vai fugir pelo meio do deserto? Ou seja, isso não vai acontecer. Elas não vão conseguirem fugir. Por isso que ai das grávidas e das que amamentam. Essa profecia aqui, ela assim, ó, diretamente para os judeus. Essa profecia aqui não é para os gentios. Essa profecia não tem a ver conosco diretamente, que estamos aqui no Brasil. Tem a ver com quem está lá na Judéia. Verso 24. E cairão a fio de espada, e por todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. Ou seja, então não tem o que fazer. Jerusalém vai ser tomada. Ouça o que eu estou te dizendo. Jerusalém vai ser tomada. Jerusalém vai ser tomada. Isso vai acontecer. Isso está prestes a acontecer. Isso não vai demorar para acontecer. A cidade de Jerusalém, ela vai ser tomada pelos gentios. Verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e as ondas. Então, está falando dos acontecimentos que estão por chegar aí. Irmãos, acredite, nós estamos só no início das dores, né? Jesus falou sobre o início das dores, né? O princípio das dores, é só o começo das dores. Nós vamos ver coisas muito piores, né? Irmãos, não tem para onde correr. Nós estamos vivendo um tempo que as coisas vão naturalmente falando de mal a pior. Por quê? Porque nós vamos começar a ver coisas que nós não víamos. Nós vamos começar a nos deparar com acontecimentos que nós não tínhamos, né? Acredite no que eu estou te dizendo. Do meu ponto de vista, com relação ao mundo, o coronavírus é fichinha diante do que está para acontecer. Consegue compreender? E se tem crente que não está dando conta de viver em paz por causa do coronavírus, quando as demais coisas vierem, então é que não vai dar conta de viver mesmo para o Senhor. Precisamos entender isso aí. Verso 26. Olha o nível que vai chegar as coisas na terra. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Jesus está falando que tem gente que vai desmaiar de pavor diante daquilo que está para acontecer. Então, isso aqui, irmãos, ainda não aconteceu. Isso está para acontecer. Então, nós veremos coisas piores, veremos coisas assim, muito acontecimentos grandiosos que vão fazer as pessoas desmaiarem de pavor com medo daquilo que está por vir. Verso 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Jesus Cristo vindo na nuvem,
nós sabemos que está falando da segunda vinda, né? Não do rapto. Para aqueles que já estudam comigo há mais tempo, sabem exatamente do que eu estou falando, né? Jesus na nuvem, sempre a segunda vinda, o final da grande tribulação, o final dos 7 anos de grande tribulação. Verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olha Jesus falando, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então observe, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês olhem para cima, levante as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Redenção aqui está falando da salvação completa. A redenção aqui é a redenção do corpo já. Ou seja, Cristo voltando para a terra e o corpo mortal sendo transformado num corpo imortal. É isso que significa a palavra redenção aqui nesse versículo. Ou seja, a salvação completa. Não é a redenção inicial quando você crê em Cristo. É a redenção completa. Então, observe. Quando essas coisas começarem a acontecer, o quê? Eu quero separar só um ponto aqui para você entender. Um ponto. Ele falou de muitas coisas, mas eu quero separar um ponto só. Qual ponto? Jerusalém será cercada por exércitos. Jesus disse que Jerusalém será cercada por exércitos. Então ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo Jerusalém começar a ser cercada por exércitos. Ou seja, é o que diz o texto. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, Jerusalém ainda não foi toda cercada por exércitos como Jesus predisse aqui. Mas está começando a acontecer. Então, já é hora de nós olharmos para cima, olharmos para o céu e saber que a nossa redenção está se aproximando. Porque o fato, naturalmente falando agora, do Hamas se levantar contra Israel, principalmente contra a cidade de Jerusalém, é um sinal claro de que a nossa redenção está próxima. Agora, a pergunta é, quanto tempo você acha que Israel vai resistir? Quanto tempo você acha que Jerusalém vai resistir? Quanto tempo você acha que o exército de Israel vai resistir nessa luta contra o povo árabe? Eu não acredito que vai resistir muito tempo. Eu realmente não acredito que vai resistir muito tempo. Dá uma buscadinha no Google, vê o tamanho do território de Israel para o tamanho do território dos árabes em volta. Nós estamos falando de algo muito desproporcional, né? De algo centenas de vezes maior do que o Estado de Israel. Não acredito que a nação vai suportar por muito tempo. Então, nós estamos vendo já o início dessas coisas acontecerem. É tempo de nós erguermos nossa cabeça e entendermos que a nossa redenção está próxima. Você não tem que ficar com medo ou desesperado, muito pelo contrário. Nós deveríamos estar nos alegrando com isso, sabendo que a nossa redenção está próxima. Jesus Cristo está vindo nos buscar, irmãos. E o que está acontecendo em Jerusalém hoje é um sinal claro de que está muito perto aquilo que Jesus prometeu. A palavra de Deus diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus também disse que ele viria no momento em que ninguém estivesse esperando, ou seja, o tempo propício para a volta do Senhor Jesus Cristo é agora. Nós estamos vivendo um tempo propício para a volta de Cristo. Então, eu vou te dar um conselho aqui. Para de ficar arrumando desculpa e se entrega de verdade para Deus. Nós estamos no tempo do fim, irmãos. Nós estamos no tempo em que nós não sabemos, a qualquer momento o Senhor vai vir como um ladrão e vai nos levar. Sabe, tem crente aí, sei lá, parece que vive no mundo da lua. Consegue compreender? Tem gente brigando por coisas inúteis e coisas idiotas, sabe? Coisas que não têm sentido. Tem gente brigando por liderança de igreja, por não sei o quê. Irmão, entenda uma coisa. Nós estamos vivendo
o início daquilo que Jesus falou que aconteceria. E nesse tempo já é tempo de nós erguermos a cabeça para os céus e entender que a nossa redenção está próxima. Cada dia que passa, eu tenho mais paz da parte de Deus nessa palavra. Ou seja, a minha redenção está próxima. Eu não estou preocupado se o mundo vai piorar, se as coisas vão piorarem, se vai vir outro vírus, se tem outra cepa. Irmão, para mim esse negócio, não estou preocupado com isso. A minha única preocupação é manter-me firme, estar firme, não retroceder. Por quê? Porque aquele que perseverar até o fim é este que será salvo. É isso. Então, se preocupe em ficar firme, se preocupe em estar firme com o Senhor. Vamos lá. Mas eu fiz essa live mais precisamente por causa de um detalhe. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui ainda. Bom, por quê? Porque, irmãos, tem uma parte do texto aqui que me incomoda ver as pessoas ensinando de qualquer forma. Vamos para Mateus no capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 32 em diante. Eu quero que você preste muita atenção agora. E ver se isso... Porque assim, não é só você ouvir o que eu estou falando, é você ver se isso te traz paz ao coração, naquilo que eu estou falando. Entendeu? Porque assim, o árbitro da sua consciência é a paz. A sua consciência é o árbitro dentro de você. Então preste atenção, olha só. Jesus diz assim no verso 32, capítulo de número 24 de Mateus, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então, quando o ramo da figueira fica tenro e brotam folhas, nós sabemos que está perto o verão. Igualmente, a palavra igualmente aí é essencial. Se você quiser marcar aí, eu vou até marcar nessa Bíblia aqui que eu não tinha marcado ainda. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Preste atenção. Qual que é a questão aqui? A maioria das pessoas que ensinam esse texto vão dizer assim, a figueira é Jerusalém. Então, quando Jerusalém floresceu, e para eles Jerusalém floresceu em 1948, portanto 73 anos atrás, essa é a geração que não passará. Mas deixa eu dizer algo para você, essa conta ela não fecha. Por que essa conta não fecha? Porque uma geração bíblica, depois que Deus reduziu a idade do homem a 70, 80 anos, uma geração bíblica é de 30 a 33 anos. Então, a geração que viu Israel florescer, já passou duas. Só que aí eles começam a aumentar. Não, a geração não é 30, é 60. Uma geração não é 70, é 80. Essa conta nunca vai fechar. Por que essa conta não vai fechar? É muito simples, porque o que Jesus quis fazer aqui é só dar um exemplo de como nós entenderíamos que ele estaria às portas. Então observe, se nós lermos o texto de Lucas, lá no verso 7, capítulo 21, verso 7, eu estou com as duas Bíblias abertas aqui, não vou perder tempo. E perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas, e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Ou seja, eles estão perguntando não só quando vai acontecer, mas quais são os sinais. E aí, Jesus vai usar a parábola da figueira para mostrar para eles como é que eles vão entender. Aí ele diz assim, olha, vou exemplificar para vocês, o Jesus falando, né? Como é que vocês sabem que o verão está perto? Vamos supor que Jesus tivesse perguntado para eles. Como é que vocês sabem que Porque eles não tinham relógios. Eles não tinham iPhone para ficar vendo as estações. Ou que eles não sabiam nem direito que hora que era no dia.
Como é que vocês sabem que o verão está perto? Aí alguém responderia, Jesus, é muito simples. Ou seja, quando nós olhamos para as árvores, para a figueira, e nós vemos que ela começa a ficar robusta e brotar folhas, nós já entendemos. Está perto o verão, porque a figueira anuncia o verão. Aí Jesus diz, da mesma forma ou igualmente, do mesmo jeito que vocês olham para a figueira e sabem que o verão está próximo, quando vocês virem acontecer estas coisas, que coisas? As coisas que ele acabou de falar. Jerusalém será cercada, haverá sinais nos céus e na terra, fome, peste, muitas coisas. Quando vocês verem essas coisas, sabei também que ele está à porta. Ou seja, aqui nesse texto, irmãos, Jesus não disse em momento algum que a figueira é Israel. E pastor, mas como assim? Peraí, aí que está o ponto. Quando você vem para o texto de Lucas, o mesmo texto da parábola da figueira, tem um problema. Qual que é o problema? Verso de número 29, olha a parábola da figueira lá em Lucas 21. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Se a figueira é Israel, quem é todas as árvores? Aqui é que está o ponto. Porque aí você pode pegar suas bíblias de comentário, você pode pegar a própria Bíblia trinitariana, tá aqui, ó o texto, não tem nenhuma referência. Ninguém teve coragem de colocar uma referência de nada. Por quê? Porque simplesmente eles não conseguem explicar. Não tem explicação. Ou seja, porque lá em Mateus dá para dizer que a figueira é Israel. Porque olha só, o crente, irmão, anda procurando chifre em cabeça de cavalo também. Entendeu? Ou seja, para tudo tem que ter uma explicação. Não, Jesus falou... Não, presta atenção. Jesus estava dando o exemplo de como nós saberíamos que ele estava à porta. Como? Da mesma forma que você sabe que o verão está perto. Você olha para a figueira floresce, as demais árvores... Quando as árvores começam a brotar, que você vê que elas estão dando folha, você sabe, o verão está próximo. Da mesma forma, quando você olhar e ver o que Jesus disse que ia acontecer, Jerusalém ser cercada, fome, guerra, peste e essas coisas, quando você olhar para isso, você também vai saber que Jesus, ele está próximo, ele está às portas. O que Jesus estava falando aqui, irmão, é dando um exemplo. Um exemplo de como nós vamos enxergar e não querendo dizer por quê. Porque olha para mim, essa conta aí de que esta geração chegará, mas essa geração não passará, essa conta não vai fechar. Consegue compreender? Essa conta já não fecha hoje, porque já fazem 73 anos. A grande maioria ou boa parte dos soldados que lutaram lá na guerra de 1948, quando Israel se tornou um Estado, nem existe mais. Essa geração já passou faz tempo. Consegue compreender? Então, qual é a geração que não vai passar? A geração que vê os sinais, o início dos sinais. A geração que vê o início dos sinais, que eu acredito, e aqui só eu que acredito, a Bíblia não fala nada sobre isso, que é a nossa geração. Porque nós estamos vendo justamente o início dos sinais, o início das dores. Nós vemos as nações gemendo, como Jesus disse aqui. Nós vemos os homens espantados, com medo. O medo tomou conta do mundo, irmãos. Consegue entender? O povo está espantado, com medo no mundo inteiro. Por quê? Porque nós estamos vivendo o início das dores. Mas deixa eu dizer para você, no contexto aqui, a figueira, irmão, ela não é Israel. Jesus não quis dizer isso. Jesus não estava fazendo uma parábola sobre Israel. Consegue compreender? Porque chega a ser contraditório. Como assim, pastor? Perdão, acabei engasgando aqui. Jesus acabou de dizer que Jerusalém vai ser tomada.
que Israel vai ser invadido? Então, como que funciona? É uma geração que floresce, ou é uma geração que vai ser saqueada? Qual dos dois? Você vai ter que escolher um. Consegue compreender? E quem são as outras árvores? Tá, se a figueira é Israel, quem são as outras árvores? Consegue compreender? Não tem explicação. Você pode ler seus comentários aí, né? Um ou outro vai ousar falar alguma coisa, mas assim, bem ruim mesmo. Sabe? Tipo, não comenta metade do versículo, não comenta o resto. Então, deixa eu dizer algo para você. Para de falar que a figueira é Israel. Para. Você não precisa disso. Ah, mas eu falo isso, pastor, para o povo entender que está chegando o fim. Mas, irmão, você não precisa inventar um trem desse para dizer que está chegando o fim. É só você olhar para o mundo, você vai ver que automaticamente nós estamos no fim, irmão. O mundo não vai suportar muito tempo. Consegue compreender? Então, a figueira aqui não é Israel. Olha lá, verso 29 de Lucas. Vamos continuar no Lucas. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam todas as árvores mais a figueira, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Preste atenção, irmão. Aí já passa a ser uma questão do português, né? Porque é só ler certo. Observe. Verso 30. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, ou seja, vendo as árvores e a figueira, por mim mesmo eu sei que já está perto o verão. Então observe, quando você olha para a figueira e para as demais árvores, você não vê se Jesus está perto. Quando você olha para a figueira e para as demais árvores, você sabe se o verão está perto. Porque a figueira e as demais árvores brotar não anuncia a volta de Cristo. A figueira e as demais árvores, quando elas brotam, elas anunciam o verão. Não tem como você olhar para a figueira e ver Tem que olhar para a figueira e ver o verão, porque a figueira e as árvores anunciam o verão. Cristo, o que anuncia Cristo é o que ele acabou de dizer. Olha o verso 31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, que coisas? Tudo que ele falou no capítulo inteiro. Sabei que o reino de Deus está perto. Ou seja, o que anuncia o reino de Deus não é a figueira e nem as demais árvores. O que anuncia o reino de Deus é justamente os acontecimentos que Jesus disse que viriam, que são falsos cristos, peste, guerras, rumores de guerras, Jerusalém ser cercada. É daqui que vem o nosso assunto, né? Isso está começando a acontecer. As nações estão tomando coragem para se levantar contra Israel, principalmente contra Jerusalém. Então nós estamos, do meu ponto de vista, nós estamos iniciando o princípio das dores, que não tem nada a ver com figueira, que não tem nada a ver com árvore nenhuma, que tem a ver só com aquilo que Jesus disse, que de fato é o princípio das dores, os acontecimentos que nós estamos presenciando e vivendo. Os acontecimentos anunciam a volta de Cristo. A figueira e as árvores anunciam o verão. Não dá para você olhar para figueiras e para as árvores e querer ver a volta de Cristo. Assim também como não dá para você olhar para os acontecimentos que Jesus falou e querer ver o verão. Cada coisa no seu lugar. O que Jesus deu foi um exemplo. Ok? Consegue compreender? Alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Sobre o que eu falei aqui agora? Sobre isso aqui? Aí no verso 32 ele vai dizer: em verdade eu vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Que geração? A geração que presenciar esses acontecimentos. Principalmente Jerusalém ser cercada por exércitos, no plural. Deixa eu dizer algo para você, do meu ponto de vista, a minha interpretação. No momento em que Jerusalém for cercada por exércitos, no plural, e for invadida, dessa geração não passa. Essa é a geração que vai ver a volta de Cristo. Ok? Olha só, deixa eu falar algo para os irmãos aqui, abrir um parênteses aqui.
A partir de segunda-feira, nós vamos fazer 21 dias de lives seguidos. 21 dias de live seguidos. Todos os dias eu vou compartilhar uma palavra com os irmãos durante 21 dias. É o nosso jejum semestral aqui da igreja. E dessa vez eu vou abrir com os irmãos. E aqui nesse mesmo canal, aqui no Instagram, eu vou fazer 21 lives. Vou compartilhar 21 palavras sobre crer e confessar. E também vamos orar juntos aqui. Então, quero convidar todos que estão aqui na live, a partir de segunda-feira, já bota na sua agenda, às 21 horas da noite, às 21 horas da noite, né? Às 9 horas da noite, eu estarei todos os dias compartilhando com os irmãos uma palavra sobre crer e confessar. O objetivo é alimentar a sua fé. Então, a partir de segunda-feira, todos os dias, 21 dias seguidos, eu vou estar aqui compartilhando uma palavra com você e também orando junto com você e te ensinando, esse é o principal, a declarar a palavra, a ler, orar a palavra de Deus, que é o que de fato traz resultado para a nossa fé. Serão 21 dias para alimentar a sua fé. Pela manhã, eu vou fazer a leitura de um texto lá no grupo do Telegram. Se você não está no meu grupo do Telegram, clica lá na minha bio, vai lá, entra no grupo do Telegram. De manhã eu faço a leitura ao vivo e à noite, às 21 horas, eu vou estar compartilhando uma palavra com os irmãos durante 21 dias. 21 dias. O que eu peço para você fazer? Para que você me anime a continuar aqui ensinando os irmãos aqui no Instagram. Compartilhe essa live, eu vou salvar ela no feed. Você compartilha com o máximo de pessoas possíveis, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Não cai o seu dedo e você vai conseguir edificar a vida de muitas pessoas, ok? Então é o que eu te peço, compartilhe. O Instagram inventou um tal de selo agora aqui. E os irmãos podem comprar o selo, né? Quero agradecer 2 pessoas que compraram o selo. Victor, muito obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus. E também a Genoveva Moraes, né? Deus abençoe vocês por ter comprado esses selos aí, né? De alguma forma os irmãos também estão me abençoando. Quando você compra o selo, o Instagram me recompensa aqui. Tá? Sou grato à vida de vocês dois por terem comprado esse selo. Eu não entendo bem como é que funciona. Eu só sei que quando os irmãos compram o selo aí, de alguma forma eu vou receber alguma coisa aqui. Grato, que Deus abençoe a oferta de vocês na minha vida. No nome de Jesus, que o Senhor possa recompensar vocês grandemente. Teve mais uma pessoa que comprou agora. Bruno Sampaio, Deus te abençoe. Bru Sampaio, deve ser Bruna, né? Deus te abençoe, Bruno, em nome de Jesus, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor te faça frutificar. Alguma dúvida? Nós temos 8 minutinhos. Você pode perguntar aí, eu vou te responder. Vamos lá. Alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui? Mais pessoas compraram o selo, né? Acho que por causa dos irmãos viram falando. Amanda Pereira, Deus abençoe sua vida, Amanda. Em nome de Jesus. Ninguém tem pergunta, irmão? Em que momento, Mateus 24, os vencedores serão raptados? Nós não sabemos. Isso nós não sabemos. Ou seja, o rapto dos vencedores é que de fato vai ser como um ladrão. Então nós não sabemos. Se a live vai passar no YouTube, nós podemos tentar transmitir pelo YouTube. Eu não sei se a gente vai dar conta, mas eu posso tentar transmitir pelo YouTube também. Mas aqui no canal do Instagram é certeza absoluta que vai estar aqui para você assistir, ok? O rapto vai ser antes e vai ser no momento imperceptível. O ataque não foi devido à barragem da cúpula da rocha. A cúpula da rocha é o lugar onde o templo vai ser edificado, irmãos. Muito cuidado também quando Israel tomar esse lugar. A hora que Israel tomar... Existe um lugar em Israel hoje chamado Instituto do Templo. O que é o Instituto do Templo? É um lugar específico para construir o templo. O templo ele não é construído, de fato, ele é montado.
No momento em que Israel tiver aquele lugar, que é ali debaixo daquela cúpula dourada, né, que é banhada a ouro, naquele lugar está a pedra onde supostamente Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Ali tem que ficar o altar. Então, o único motivo pelo qual Israel não reconstrói o templo hoje é porque eles não têm aquele lugar que pertence aos árabes. Mas pertence aos árabes de forma pacífica. Porque em 1967, a Brigada de Paraquedistas de Israel tomou aquele lugar. Só que os rabinos fizeram eles devolver o lugar para os árabes. Por quê? Porque eles entenderam que o templo será reedificado pela vontade de Deus e não pela força. Por causa da profecia de Zacarias que diz, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, é que os rabinos fizeram eles devolver o lugar para os árabes. Então, hoje, irmãos, eu não sei se eles tomarem aquele lugar, eu não sei se eles devolvem. Não acredito que eles devolvam. Tem bastante pergunta, eu vou pular um monte, eu vou agora, pergunto de novo agora, que agora eu estou lendo. O que pode se dizer do que está acontecendo hoje em Israel? Acabei de falar. Tudo que eu falei aí. Eu não sei se o irmão chegou agora. Como o Senhor acha que é a pessoa do anticristo? Popular. Popular. De uma coisa tenha certeza. Popular. Extremamente popular. Vai ser uma pessoa querida. Não pense a figura do anticristo de outra forma. Porque vai ser alguém que vai conquistar as nações. Ele vai ganhar o carinho das nações, né? Hoje o chileno Vergara postou uma frase que me deixou de cabelo em pé. Ele disse assim, olha, o anticristo vai se assentar numa cadeira da ONU. Eu concordo plenamente. Eu acredito que o anticristo está intimamente ligado ao seio da ONU. O rapto acontece antes de ser aberto o sexto selo? Sim, antes de ser aberto, eu penso que sim. O sexto selo é um resumo de toda a grande tribulação. O rapto será num piscar de olhos? Não necessariamente num piscar de olhos, mas vai ser de forma imperceptível. Eu vou deixar a live salva. Agora já vai lá pro feed para você compartilhar. Irmão, eu peço, compartilhe com todos os seus contatos. Seja um crente chato. Vamos encher esse povo de palavra de Deus. Vi num documentário que é possível construir o templo bem ao lado da cúpula onde eram exatamente os outros. Não acredito. Eles querem a pedra. A pedra que está debaixo daquela cúpula dourada é o que eles querem. Senão eles já teriam compartilhado. Pastor, você acha que o Brasil participará se algo acontecer? Não acredito. O Brasil não tem expressão militar para participar de algo desse tipo. É mais de faz de conta. Macron seria o anticristo? Não acredito. Eu não acredito. O Macron não tem popularidade. O Macron hoje, se ele se levantasse como um líder mundial, ele não teria popularidade. Muito pelo contrário, ele é meio que odiado de muita gente, né? Tem muitos anticristos? Tem muitos anticristos, a Bíblia diz. Todos aqueles que se levantam contra a obra de Cristo ou tentam ocupar o lugar de Cristo são anticristos. Mas há o anticristo, artigo masculino singular definido. O anticristo é outra coisa. Eu acredito que o anticristo já nasceu. Meu ponto de vista, já está por aí. Eu não acredito que o Macron seja o anticristo. Não tem popularidade para isso, a não ser que ele faça algo que mude completamente a coisa. A tribulação será após o rapto dos vencedores, sim. Não acredito que o Brasil vai interferir. Eu acredito que o Brasil é um lugar preparado por Deus para receber os judeus que vão fugir e eles virão para cá. Eu acredito nisso. Eu acredito que a atual conjuntura política já é Deus trabalhando para preparar o Brasil para receber os judeus e a igreja perseguida que virá de todos os lados. Bom, nossa live está acabando. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a todos que compraram selos. Deus abençoe você em nome de Jesus. E
não se esqueça, segunda-feira, a partir de segunda-feira, 21 dias de live seguidos, tá? Espero você aqui, vai ser bênção no nome de Jesus. Amanhã eu vou abrir uma caixinha de pergunta para vocês perguntarem e eu ficar respondendo aqui durante o dia. Deus abençoe a todos, fiquem em paz, até mais. Valeu, obrigado pela companhia, irmãos.